Olá, você acha o seu trabalho cansativo? O trabalho seria a coisa mais prazerosa do mundo, mais fácil se não fosse um único probleminha. Um único. Eu vou te falar daqui a pouco qual é. Não se engane. O que torna o seu trabalho cansativo não é o trabalho em si, não é propriamente dito as tarefas que você tem que fazer. O que torna ele cansativo é lidar com pessoas. Pois é, todo relacionamento está implicado no seu trabalho. Não existe trabalho onde você não tenha que lidar com pessoas. Nenhum trabalho que você não tenha que lidar com pessoas. Mesmo quem trabalha atrás do computador precisa lidar com alguém que seja um contratante, alguém que ele vai entregar o resultado. Qualquer pessoa tem que lidar com outras pessoas. O que torna, portanto, o trabalho muito cansativo são os relacionamentos humanos. Naquela área que a gente se sente meio que nota zero às vezes. Muitas pessoas têm dificuldade de lidar com relacionamentos no trabalho e isso torna ele excessivamente exaustivo. Principalmente porque tem um motivo também para isso. Nós estamos inconscientemente brigando com um jogo de poder sutil com as pessoas. A gente tem dificuldade às vezes em obedecer comandos e às vezes de fazer alguns comandos. E isso torna todo o trabalho, que poderia ser muito mais fácil, mais cansativo ainda. Então agora eu quero te dar 5 pequenas dicas de operações mentais que vão ajudar você a se entrosar e lidar melhor com as pessoas no seu trabalho. São 5 operações mentais bem sutis. A primeira dica é: quando você ouvir as pessoas falarem com você, ouça todas as palavras que elas têm para dizer até o fim. Pode parecer uma coisa boba, mas nós estamos o tempo todo, sem perceber, atropelando as pessoas psicologicamente. A pessoa mal fala aquela informação, mal comenta um assunto e eu já estou psicologicamente respondendo ela, quando não, invadindo a conversa dela sem ao menos ouvir. O fato de você ouvir uma pessoa já diminui o estresse da relação. Em que ponto? Primeiro, a pessoa se sente respeitada e ouvida. E segundo, você ficar relaxado para poder ouvir a pessoa. É como se você estivesse internamente desarmado. A gente não está falando de deixar o trabalho menos cansativo. Então, se você está psicologicamente, intelectualmente, com as armas apontadas para a pessoa, isso torna essas micro-relações de conversa desgastantes, porque você já está tenso na hora de dar resposta. Então, ouça a pessoa até o fim. A segunda dica é: se afaste emocionalmente por alguns segundos. E aí, no começo vai ser mais difícil, você vai ter menos prática para fazer isso, e depois com o tempo você vai fazendo com muita agilidade. Então dê alguns segundos emocionais diante de uma questão que a pessoa te apresenta. Seja por escrito, num e-mail, num recado de celular ou quando a pessoa aborda você pessoalmente. Esses segundos que você dá entre o que a pessoa falou, a questão que ela trouxe e a sua resposta faz total diferença. O que você vai fazer nesses pequenos segundos? Respirar internamente e ouvir o seu corpo e ouvir as suas emoções. O seu corpo, ele ficou tenso, ele está relaxado, você está respirando direito, você está olhando para a pessoa. Essa é uma primeira coisa do corpo. E emocionalmente, o que você está sentindo? Você ficou triste, sem força, com medo, com raiva? Note que todas essas emoções que surgiram entre
o problema que a pessoa trouxe e a sua resposta faz toda a diferença para que você não se desgaste. E isso faz com que você não reaja negativamente ou reaja possuído por alguma dessas emoções e acabe falando coisas ou fazendo coisas que te causam mais problema do que ajudam. Ou seja, você diminui uma camada de problematização na sua relação profissional com as pessoas simplesmente porque você consulta suas emoções, você consulta o seu mundo íntimo. A terceira dica é, se você ficou afetado então com alguma coisa que aconteceu, por uma fração de segundos também recue mais e aí retome alguma memória positiva que você tem, seja da sua vida, seja do seu dia ou em relação àquela pessoa. Imagina como se a mente humana fosse um grande rolo de filme de cinema. Sabe aqueles filmes de cinema? Então, no momento em que você está num estado emocional problemático, você tem condições, e eu digo isso, eu faço isso comigo, você tem condições de cortar o fio, um trecho do filme, um frame do filme, e cortar o outro, e você consegue colocar outro trecho de um outro filme, e isso momentaneamente muda o seu estado de humor. É fato. Se você estiver num estado de humor muito ruim num determinado momento e você fizer essa técnica de cortar e colocar outro frame de outro filme, lembrando de uma memória positiva, que você teve uma memória agradável, interessante, curiosa, você volta no momento seguinte menos tenso, menos aflito, com menos medo, com menos raiva, com menos tristeza, seja qual for a emoção perturbadora. Você consegue fazer isso. A quarta dica é: fique preso aos fatos e não a pessoa que está falando. Isso faz com que você tenha uma comunicação clara. Se você ficar preso aos fatos, ou seja, o que está sendo dito factualmente e não a pessoa, isso faz com que você tenha uma reação inteligente no seu trabalho. Porque o que desgasta é quando você entra num combate pessoal com alguém. Porque é uma disputa de poder que você nem sabe que você está tendo. Você não quer ficar por baixo daquela situação. Então o fato de você se prender à situação e não à pessoa, isso faz com que você evite desgastes desnecessários. E a quinta dica, decorrente então da quarta, é: facilite o caminho das pessoas sem esperar que as pessoas façam o mesmo por você. Porque profissionalmente o que você quer? Pegar um problema e resolver aquele problema. Então, se você quer resolver realmente o problema, facilite o caminho da pessoa para que ela possa, em algum momento ou do processo, facilitar o seu. Mas não espere que ela vá fazer isso. Simplesmente faça a sua parte, facilite o processo, entregue o resultado e depois você lida com os ruídos que aconteceram nesse processo todo. Essas são as 5 dicas. Se você quer se aprofundar um pouco mais nesse trabalho todo de entender o seu mundo interno no momento de comunicar e de resolver conflitos, eu vou estar fazendo um trabalho, um workshop de como resolver conflitos e ter conversas difíceis na data que está mostrando aqui embaixo. Então você vai no link que eu estou mostrando lá na descrição desse vídeo para você saber todas as informações desse workshop, o dia, o local, o valor. Eu tenho certeza que vai te ajudar muito nesse processo de lidar com questões tanto profissionais como pessoais, amorosas, em qualquer área da sua vida. Tenho certeza que vai ajudar você. Deixe seus comentários aqui nos vídeos, sugira temas, compartilhe com as pessoas no Facebook, marque pessoas queridas que você sente que se interessariam por esse conteúdo. E a gente se vê no próximo. Até lá!